pastora entrou. Paz, pastora. Paz, querido. Pastora. Paz a todos que estamos aqui Não já. tô te ouvindo, não. Não? Não, agora ouviu, não. Pastora linda. Voltou. Ouviu agora? Tá ouvindo. Agora eu tô. A pastora tá cortando. O dela tá cortando um pouquinho, pastor. Conexão, talvez. Pode ser. Pode ser. Pode ser, Deixa eu me provavelmente. acomodar. Tá faltando bastante gente, Raul. Só tem 5 online. Oh, meu Deus. Tem 5. São 10 horas agora. Eu vou ligar o vídeo aqui pra vocês verem a minha cara. Opa. Estão me vendo aí? Estamos! Opa, glória a Deus. Oi? Amém. Eu tô vendo. Então, bom, aqui. Tá vendo? Então tá bom. Vamos orar. Vamos orar já. Enquanto o pessoal não entra, a gente vai orando. Já vou explicando, porque hoje, na verdade, é uma introdução, então a gente vai demorar um pouquinho para entrar no conteúdo em si. Então, vamos orar. Aproveitar esse tempo para a gente ir orando, o pessoal vai entrando. Amém? Eu li a apostila que você colocou. Ah, vocês já viram? Todo mundo pegou a apostila aí? Sim, mas eu não li ela inteira, não. Eu li Não, tudo bem. Não tem problema. Se viu, já tá bom, porque eu fiquei meio na dúvida, que o pessoal ainda não sabe usar muito bem o Telegram, né? Eu falei, eu acho que o pessoal vai se perder, mas amém. Tá bom, gente? Então vamos orar, então. Vamos. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos, Senhor Deus, esse tempo, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que nesse momento, tudo aquilo que leva o nosso nome seja guardado, protegido pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor Deus, ser edificados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor Deus, guarda cada família, abençoa, Pai, aqueles que ainda não entraram, aqueles ainda que vão lembrar, talvez, de entrar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os visite, Senhor, em nome de Jesus. Visita a mente, visita a casa, o coração, e que nesse momento, Pai, que nós possamos aprender mais de Ti. Mas sem o Senhor, Pai, nada disso faz sentido. Que o Senhor esteja em nosso meio, nos ensinando, derramando sobre nós a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Abre, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento, que possamos, Pai, verdadeiramente sermos edificados pelo Senhor. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que nós possamos, Pai, não somente buscar o conhecimento para nós mesmos, mas um conhecimento para podermos Te servir de modo mais real, de modo mais sincero, de modo mais profundo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, nesse momento, nos encontrarmos contigo, Pai, no meio das Escrituras. Abre, Senhor Deus, a nossa visão, tira todo o tampão dos nossos ouvidos, e que tudo aqui, Pai, seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer orar? Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Em Amém. nome de Jesus, eu vou... Não entrou, mas a gente vai olhando o PDF e é só eu vou estar vendo você por aqui, tá bom? Isso, eu vou compartilhar, na verdade, a minha tela. Então tá cozinhando e tá ouvindo você. Amém. Não tem problema. Eu vou compartilhar a minha tela. Agora vocês não vão me ver mais, eu acredito. Dá pra ver os dois. Eu vou... Dá para ver os dois, né? Então aqui é a nossa aula que inicia, né? A nossa primeira aula. Mas antes de iniciar, né? Eu queria falar algumas coisas. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que conseguiram entrar aí. Eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, principalmente com a ferramenta que não é muito comum ainda, né? Apesar de eu já conhecer o Telegram há mais de não sei quantos anos, eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem. Algumas tiveram dificuldades, algumas entraram no grupo, mas não sabia qual a diferença do grupo pro canal, que ele é diferente do WhatsApp. Então, eu queria agradecer, que Deus abençoe vocês. Amém? Que a gente possa, nesse momento, entender que qual que é o objetivo, né, da escola bíblica. O objetivo da escola bíblica não primeiro, não é teologia. O objetivo da escola bíblica é fazer com que a nossa intimidade com as Escrituras cresça, que a gente aprenda como estudar a Bíblia, que a gente aprenda como olhar para as Escrituras como um todo e aprender com ela, extrair do texto aquilo que a gente vai aplicar, dar aplicabilidade para o texto, não pegar um texto de modo genérico, um único versículo isolado, mas aprender a usar todo o contexto que o texto nos oferece. Eu sei que muitas vezes a gente que prega, a gente não consegue fazer isso, mas é importante a gente observar
esses pontos, tá? Então, o objetivo da escola bíblica é fazer com que a gente tenha uma maior intimidade com as escrituras, né? Eu creio fielmente nisso, que a gente precisa se relacionar com as escrituras de modo mais profundo, que a gente precisa ser inserido nesse contexto de uma maneira ainda mais incisiva, né, buscando a palavra de Deus, buscando em oração, pedindo que o Senhor possa acrescentar a nossa fé. Então, basicamente é isso. Hoje, como a primeira aula, é uma introdução. A gente vai falar algumas coisas sobre a importância do Novo Testamento. Vocês estão vendo em tela cheia agora? É só clicar na Pra mim imagem. ainda tá dividido. Deixa eu clicar aqui. Vocês estão vendo aí, estão vendo o slide, né? Não, tudo bem, é só para mim saber, porque Só que aí ele essa é a segunda live que eu fiz. A primeira foi só de teste, então não sei muito bem como é que vocês vão ver. Se vocês estão olhando aí o Telegram, apareceu agora ali uma lista de presença. Essa lista de presença vai ser apagada no final do vídeo, eu vou encerrar ela, tá? Então, é pra gente fazer o controle das pessoas que estão realmente participando junto com a gente. Mais uma coisa. Então, vocês vão lá e vão preencher presente, que vai indicar que vocês estão presentes. Não precisa se preocupar, porque eu vou criar uma lista a partir dali. Então, apertei presente, ele vai soltar ali um negocinho que você colocou a resposta certa, tá bom? Marca ali presente. Oi. Pode falar. Se alguém quiser ver só a tela do slide, é só clicar na tela do slide, que aí não vê você, só vê aí o slide. Porque a tela é dividida em dois pra gente. Eu tô vendo você e o slide. Se eu clicar só na tela do slide, eu só vejo o slide. Se eu clicar em você, eu só vejo você. Ah, não, perfeito, maravilha, então. Então tá bom. Perfeito, só pra saber, porque assim eu não tinha feito o teste. Oi, pode falar. Não achei essa lista de presença. Tá no grupo, tá lá no grupo. Eu acabei de postar, na verdade postou automático. Eu programei para postar 10h05. Depois eu entro lá, é isso? Isso, depois você pode entrar lá. É porque como eu estou usando o computador e o Telegram no celular ao mesmo tempo, eu tenho acesso aos dois, né? Eu tô vendo no computador também. Ah, você tá vendo no computador? Então você pode olhar no celular também, que você consegue ver. No computador é mais fácil. Aí marcou ali o presente e essa listazinha que vai acabar. Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês antes da gente dar início. O grupo, a gente vai discutir no final, não discutir no sentido de discussão, a gente vai conversar, no final de toda a aula a gente vai ter perguntas, a gente vai levar essas perguntas para o grupo, a gente pode falar alguma coisa aqui, mas a ideia é que essas perguntas fiquem para nossa edificação dentro do grupo, a gente vai conversar, a gente vai expor, cada um vai falar a sua opinião, a gente vai conversar durante a semana. Então a aula não acaba às 11 horas. A aula vai acabar na sexta-feira, vamos dizer assim. Nós vamos ter durante toda essa semana para colocar as nossas dúvidas, para falar as coisas que a gente aprendeu, o que a gente gostaria de aprender. A gente vai usar o grupo para isso. Não é só para ficar ali e aguardar a live. A gente vai aproveitar todo o recurso que o Telegram tem para a gente aprender ali no grupo e fazendo assim. Beleza, gente? Essa era uma coisa importante também que eu tinha que falar para todos. Beleza. Amém? Amém? Vocês entenderam? Amém. 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 Então, maravilha. Então vamos dar início então à nossa aula. Eu vi que a pastora Maria também entrou, a Rutiné já entrou, a Tati, a Rosana. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês perderam alguns pedacinhos aí, a aula não começou ainda, eu estava explicando como que vai funcionar, tá bom? Então agora a gente vai dar início. Vamos lá. Então, hoje a nossa primeira aula, né, introdução aos evangelhos. Eu mandei os textos, né, que era Marcos do capítulo 1, do versículo 1 e 3. 3 versículos que era só o início, só para a gente se preparar. Essa primeira aula é só 3 versículos, tá? Depois a gente vai ler mais, mas é só realmente porque hoje é uma aula bem tranquila, é só aula de introdução. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, no início das aulas sempre tem um texto chamado observação, que é a observação do contexto geral daquilo que a gente vai falar. Tá? Então essa primeira parte ela fala sobre os teólogos liberais, né? Para alguns teólogos liberais, o evangelho são apenas versões humanas sobre Jesus e seus ensinos. Tanto a primeira aula do Antigo como do Novo Testamento, ela começa basicamente com o mesmo objetivo.
Primeiro, quebrar o paradigma de que algumas pessoas ainda podem ter de dúvidas sobre a fidelidade das Escrituras. Então, aqui já começa falando. Nós, porém, cremos que, juntamente com o Velho Testamento, eles formam a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Então, como que a gente iria começar uma escola bíblica se existisse alguma dúvida dentro de nós da fidelidade das Escrituras? Então, isso aí precisa estar realmente firmado dentro de nós. O Evangelho é o mais perfeito registro de tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos sobre ele. Então, os Evangelhos são extremamente importantes porque eles revelam a vida do nosso Salvador. Tá bom? Eu sei, hoje em dia virou moda esse negócio de teologia liberal. Hoje em dia virou moda. Porém, a gente tem que se atentar realmente ao que dizem as Escrituras. Porque esses teólogos liberais, muitas vezes, eles têm como único e exclusivo objetivo acariciar o ego das pessoas, não libertá-las. Porque se eu acaricio o seu ego, eu te escravizo na minha dependência. Então, somente o Evangelho liberta, somente Cristo liberta. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Então, irmãos, primeiro ponto, que é um ponto crucial para a gente começar. Entender que a Bíblia é perfeita, ela é divinamente inspirada por Deus. Que Deus se utilizou sim de homens simples, homens comuns, para afirmar o seu poder. E isso é uma coisa que tem que estar dentro de nós, tá bom? A Bíblia é 100% inspirada por Deus. Ela é perfeita e ela tem a base de tudo aquilo que a gente precisa para servir a Deus, para se relacionar com Deus, para ter a revelação de Cristo. Tudo está contido e registrado nas Escrituras. Amém? Então, mais ainda, encontramos aqui, ou seja, nos evangelhos, a encarnação do Verbo, como João 1,14, que é a manifestação de Deus em carne na pessoa de Senhor Jesus. Ele não é outro Deus, é apenas uma revelação maior do eterno eu sou. Então, além de tudo isso, calma aí, acho que a pastora vai falar alguma coisa aqui no grupo. Pode falar, pastora. O slide não rodou? Oh, meu Deus do céu. Calma aí, então. Amém. Eu acredito que é por causa da janela. Vê se agora vai mudar. Eu tô aqui no 3, ó. Tô no slide 3. Isso, é porque eu coloquei a janela, eu vou colocar a janela cheia e eu vou compartilhar a outra tela. É bom a gente ver isso, que a gente vai aprendendo, né? Eu também tô aprendendo a utilizar aqui os recursos. Aí eu compartilho a tela cheia, que é mais fácil. Aí. Vê agora se vai mudar aí. Agora ficou ótimo, Raul. Mudou agora? Agora mudou, agora você está na tela certa. Mudou, agora está perfeito, Certo? obrigada. Perfeito. Pode abrir o microfone aí, gente, e falar. Estão vendo a tela cheia aí ou não? Sim, Tela cheia. Sim. É que a gente não queria te atrapalhar na fala, perdão. Eu não estou ouvindo o retorno da voz de vocês. Bom dia, Raul. Bom dia, irmãos. Paz a todos. A paz. Vocês estão me ouvindo aí, né? Amém. Então, se agora deu certo, tá bom. Eu não estou ouvindo o retorno de vocês por algum motivo desconhecido. O áudio não está saindo para mim. Acho que é minha caixa de som aqui que deu um pequeno probleminha. Só um minutinho. Amém. Alguém fala alguma coisa aí. Graça e paz, Raul. Amém. Glória a Deus. Minha caixa de som aqui deu um pequeno problema. Mas vamos lá, vamos continuar, gente. Então, como eu já disse aqui, a gente comentou, né, sobre os teólogos, e agora, o que nós encontramos? Qual que é a coisa principal que é encontrada aí na introdução, nos evangelhos? Cristo como a encarnação perfeita de Deus. Ele não é um outro Deus, ele é a revelação maior do eterno eu sou. Amém? Então, observação. Se Cristo é a maior e mais completa revelação de Deus, como Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Colossenses 1 ao 15, João 1, 1 e 14, 9, os evangelhos são a mais completa revelação de quem é Jesus. Eu quero aprender sobre Jesus, eu posso ler outros livros, eu posso buscar uma literatura adicional. Pode buscar uma literatura adicional, mas a Bíblia já fala tudo aquilo que a gente precisa. Toda a revelação de Cristo já está contida nas Escrituras para a nossa edificação. Foi assim que aprove a Deus fazer. Então nós já temos aqui tudo que a gente precisa.
Cristo é o assunto central das Escrituras, mas nos 4 primeiros livros do Novo Testamento temos a mais aberta apresentação de sua pessoa maravilhosa. E só para testificar dentro de nós, não é apenas uma biografia de um grande homem, de um filósofo, de um palestrante influente. Nós estamos diante do Verbo de Deus, aquele que é Deus desde o princípio e que agora se manifesta em carne para transformar a nossa história. Olha só que revelação, não é só uma biografia de um cara muito bom, de um cara adorado por todos, bonzinho, não, é a revelação do Verbo de Deus. Aquele que é Deus desde o princípio, que se manifestou em carne. Então a gente tem que ter nos evangelhos essa visão. Nós não estamos lendo um livro simplesmente histórico, nós não estamos lendo a biografia de um filósofo, nós estamos vendo a vida do nosso Salvador. E é extremamente importante porque tudo aquilo que acontece depois do nascimento de Cristo tudo aquilo que acontece depois do Evangelho teve a influência de Jesus. Tudo porque ele é a porta de entrada do Novo Testamento. Ele é aquele que vai trazer agora a salvação, a revelação da graça, a revelação de um Deus perfeito e maravilhoso, de um modo completamente diferente de como os fariseus, como aquelas pessoas da época, estavam acostumadas, né? Então nós temos que entender que o Evangelho é maravilhoso. Então, durante o período intertestamentário, ou seja, o período da onde acaba o Antigo e começa o Novo, que foram cerca de 400 anos, o povo não contou com o ministério de profetas de Deus, ou seja, não há nenhum registro de escrituras inspiradas durante aquele tempo. O cenário mundial agora está diferente dos tempos de Malaquias, que foi o último profeta. Então, essa aula introdutória será sobre essas modificações. Compreendê-las nos ajuda a aproveitar melhor o estudo dos evangelhos. Então esse período intertestamentário é um período que é considerado um período onde Deus meio que se calou. A gente tem algumas coisas que foram escritas, né, algumas coisas que são textos apócrifos, porém nenhum deles foi registrado com a inspiração do Espírito Santo. Então esse período ele é marcado com um período onde não existe palavra revelada de Deus, vamos dizer assim. Esse período, sim, existem livros históricos, então eu vou citar ele daqui a pouco, que é o livro de Macabeus, que é um livro que é histórico, ele conta uma parte da história lá do povo hebreu, do povo judeu, porém não é inspirado por Deus, ele tem simplesmente um registro realmente histórico, tá? Amém, gente? Vocês entenderam até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar? A gente vai mudar aqui agora o foco aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Amém. Amém. Tudo Ninguém quer perfeito. Muito bom. Perfeito. Amém. Então eu vou dar continuidade aqui, tá? A gente vai agora mudar o panorama aqui do que a gente estava fazendo. Amém? Então vamos lá. Os primeiros pontos tão importantes que a gente precisa para entender esse período do início do Novo Testamento, entender o que estava acontecendo historicamente naquele período. Porque a Bíblia começa, né, e ela vai contando os fatos, só que se a gente não conhece um pouquinho da história, às vezes fica difícil entender a situação que o povo de Israel estava vivendo naquele período. Então, a gente vê mudanças políticas, tá? Eles estavam passando por mudanças políticas naquela época. Ó, vamos ler aqui. Vários impérios mundiais se sucederam desde os tempos do Velho Testamento. A Síria conquistou o Reino do Norte em 722, a Babilônia conquistou o Reino do Sul em 587, e depois disso os persas conquistaram a Babilônia em 537. E os gregos conquistaram o Império Medo-Persa em 333 a.C. Porém, pouco antes do nascimento de Jesus, e agora entra a parte, por que a gente está falando disso? Porque a gente vai entender o cenário que Jesus estava inserido naquela época. Tá? Então os romanos acabaram conquistando os gregos por volta do ano 63, e este é o império que controla o mundo nos dias do Novo Testamento. Então os romanos conquistaram os gregos. Antes disso, quem estava dominando? Os gregos. Então os romanos foram lá e conquistaram Israel, né? Havia as guerras e etc. E um povo foi subjugado, tá bom? Esse é o império que controla o mundo no Novo Testamento na época de Jesus. Então nesse período, lembra que eu falei lá de Macabeus? Levantaram-se neste período alguns líderes libertários, como os Macabeus, em 166 a.C., sob o domínio da Síria, que se seguiu ao da Grécia, resultando na libertação da província da Judéia
até a segunda chegada dos romanos. Surgiram ainda no tempo dos macabeus os zelotes, ou seja, que zelavam pela observância da lei de Moisés e odiavam todos os estrangeiros, usando de violência e até de assassínio contra eles. Simão, o zelote, era deste grupo. Lucas, capítulo 6, versículo 15. Então, os zelotes eram aqueles caras que eram extremistas, eles matavam, eles usavam de violência contra aqueles que eram contra ali. A gente vai entender daqui a pouco por que surgiu esses movimentos, tá? A gente fala assim, esses caras eram doidos, mas tudo tem um porquê, inclusive do movimento dos fariseus. Então, todos os movimentos que aparentemente são movimentos de heresia, que são realmente heresias, eles nascem de uma necessidade que eles querem suprir, mas eles não suprem com Deus. Tá? A gente vai falar isso mais para frente, tá bom? Então, designaram então um rei Herodes sobre as províncias da terra de Israel, Judéia, Samaria e Galiléia, um governador romano, ou seja, como ambos eram estrangeiros, então aqui você vê a estratégia. Porque vocês vão entender daqui a pouco por que eles fizeram isso. Como ambos eram estrangeiros, delegaram também uma relativa autoridade política ao sumo sacerdote, aprovado por eles, reconhecendo a importância do templo e dos cerimoniais com os seus responsáveis na vida do povo. Havia ainda um partido político, os herodianos, que apoiava a dinastia de Herodes, edomita descendente de Esaú, e os costumes romanos que ele introduzia, para com isso conseguir vantagens para si mesmo e para o povo. Este partido é citado em textos como Marcos 3:6 e Mateus 22, do 16 ao 18. Então, você olha só como que foi a estratégia deles. Eles estavam pensando naquela época como que eles iam conter o povo de Israel e dar para eles uma certa liberdade para evitar revoltas, porque eles conheciam que o povo de Israel era um povo de guerra, um povo que podia se revoltar. Então, qual que foi a estratégia deles? Colocar líderes nas posições estratégicas dentro do povo de Israel, alguns inclusive como Herodes, que queria introduzir a cultura romana dentro do judaísmo, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco também, para ter um jeito de manipular as decisões, para estar no controle e dar uma falsa sensação de liberdade para o povo de Israel. Nem parece com os dias de hoje, né? Mas a gente já vê que lá naquela época, o povo, os líderes, né, aqueles que subjugavam o povo, já tinham essa preocupação. Vamos dar um jeitinho aqui para a gente ganhar o coração do povo. Vamos mostrar que a gente é bonzinho. A gente está aqui no poder, a gente subjugou esse povo, mas vamos dar um jeito de amaciar eles, para que eles não se revoltem, para que eles sejam submissos à nossa vontade. Tá? Vamos lá, mudanças religiosas que aconteceram em Israel nessa época. Então, embora os judeus não tivessem mais problemas explícitos de idolatria, agora a idolatria, ou seja, a inserção de deuses, de entidades dentro do judaísmo, não era mais uma realidade, não era o problema dessa época, mas eles foram gradativamente mergulhando em uma grande religiosidade e formalismo sem uma verdadeira essência espiritual. Esse é a palavra que a gente usa hoje para falar sobre uma hipocrisia religiosa, né? Uma religiosidade e formalismo sem uma verdadeira essência, ou seja, sem verdadeira devoção, sem verdadeiro amor a Deus, somente para cumprir um roteiro, somente para cumprir alguma coisa. Então isso é uma espiritualidade vazia, é uma religiosidade sem Deus, sem Jesus. E foi exatamente aí que eles foram se enfiando nessas coisas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também. O resultado foi igualmente desastroso. Surgiram vários movimentos e grupos sectários, na medida que se afastavam do espírito da lei de Moisés e acrescentavam os seus próprios preceitos. Olha só que interessante. Então eles iam se afastando da lei de Moisés pelo medo que eles tinham, de ser subjugados, tanto culturalmente, não somente politicamente, mas culturalmente, eles tinham medo de serem subjugados por esses outros países, né, por essas outras nações. Então, por causa disso, eles acabaram criando movimentos sectários. Lembra que eu falei que toda heresia nasce por uma necessidade? Eles criaram esses movimentos para suprir algum medo, alguma debilidade fora de Deus. Amém? Então vamos lá. A primeira que é citado são os saduceus. Os saduceus era uma seita formada por sacerdotes e anciãos do povo, provavelmente influenciados pelos costumes e filosofia durante a ocupação grega. Eles negavam a existência dos anjos e da ressurreição dos mortos. Olha só, então, basicamente, quem eram os saduceus? Os saduceus eram os teólogos liberais de hoje. Eles eram influenciados pela filosofia do mundo, influenciados pelo governo que está aí. E o que eles fazem? Eles negam as coisas espirituais.
Deus. Então, ou seja, eles começam a tentar abraçar o povão. Eles começam a querer falar a língua daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que não recebem a Cristo, tratando eles não com o amor que a Bíblia ensina, mas com o amor que lambe as feridas, com um amor que não traz a consciência das coisas de Deus. Então eles eram, podemos chamar os saduceus dos liberais dos dias de hoje, né? Dos evangelhos da conquista, dos evangelhos dos coaches. Não é o evangelho de servir a Deus em humildade, não. É o evangelho de alcançar, de conquistar, de ser reconhecido, de ser alguém. É o evangelho, então, posso dizer assim, o evangelho dos saduceus. É complicado. E agora a seita mais conhecida de todos, que a gente cita várias vezes, né? Os fariseus. Olha só, eu tenho lido bastante sobre esse movimento fariseu, né? É interessante o quanto a gente pode aprender com eles uma coisa aqui. Olha só que interessante. Ó. Os fariseus, então, primeira coisa, fariseu quer dizer aquele que é separatista. Ele quer fazer uma separação entre eles e os outros povos. Os fariseus tinham essa ideia de fazer o povo, de proteger a cultura e as tradições da lei escrita, as tradições judaicas da época, tá? Então os fariseus eram uma seita popular no tempo do Senhor Jesus, ele teve origem no tempo do domínio sírio. Agora entra o ponto, ó, quando eles se revoltaram contra a política pagã e se apegaram às escrituras. Olha só que bacana. Então eles inicialmente começaram muito bem. Eles inicialmente estavam com zelo pelas escrituras, com zelo de manter as coisas de Deus, porém, depois eles adicionaram as suas tradições a essa lei escrita, as quais acabaram por obscurecer ou mesmo invalidar a lei, justificando assim o seu baixo padrão moral. Então os fariseus eram aquelas pessoas que inicialmente começaram com pessoas que tinham zelo pela casa do Senhor, pessoas que realmente queriam servir a Deus, pessoas que buscavam estar na presença do Pai. Porém, com o tempo, o que acontece? Com o tempo, o que acontece? Elas vão se esfriando, porque aqui está a chave do que fez o movimento fariseu cair. Eles inseriram dentro da lei de Moisés as tradições. Eles começaram a idolatrar a tradição, ou seja, um movimento que nasceu pelo medo de ser subjugado pelas outras nações, por perder a sua cultura, por perder aquele ambiente. O que eles fizeram por medo, eles não encontraram nas escrituras a suficiência de Deus. Então eles precisavam adicionar alguma coisa a ela. O que eles fizeram? Adicionaram as tradições. O que a gente aprende com isso, irmãos? Então a gente aprende que os fariseus não são necessariamente os religiosos. Até mesmo porque, segundo a Bíblia, a palavra religião, o termo religioso, apesar que eu também já usei esse termo várias vezes para falar sobre coisas ruins, o termo aqui que a gente pode aprender não é simplesmente um povo religioso, mas é um povo que tinha uma religiosidade hipócrita. É um povo que amava mais a sua tradição, amava mais o seu movimento, a sua denominação, o seu modo de pensar e de agir. E eles inseriram isso como se fosse uma regra nas escrituras. Eles pegavam os modos e costumes que eles entenderam como correto, adicionam a conduta da igreja e falam, olha, se você não segue isso daqui, você está condenado. Porque não adianta seguir só a lei, você tem que seguir a lei e a tradição de Israel, a tradição do povo judeu. E aí perceba que eles foram caindo nisso daí. Aqui, como mesmo diz, eles começaram com um entendimento legal, porém, lá no meio do processo eles se perderam, porque eles amaram mais as suas tradições, mais a bandeira da sua igreja, do que as coisas de Deus. E aí foi o momento onde eles foram caindo da graça e foram se enfiando em uma grande hipocrisia, tá? O próximo são os essênios. Os essênios não são citados na Bíblia. Eles existem somente registros históricos dos essênios. Não existe nenhum registro na Bíblia sobre os essênios. Então a seita não mencionada na Bíblia professava uma vida austera de separação do povo, ou seja, de completo isolamento, e deixou vestígios somente nas cavernas do Mar Morto, onde se encontraram muitos dos seus próprios escritos, bem como porções das escrituras. Não perceba que todas essas seitas, elas tinham um relacionamento com as escrituras, eles conheciam, teoricamente, a palavra de Deus, pelo menos de ouvir falar, eles conheciam, porém, as interpretações e o modo de viver e de aplicar elas era totalmente diferente.
A gente pode trazer isso para a nossa realidade hoje. A gente tem quantos tipos de denominações diferentes, quantos modos de pensar sobre a palavra do mesmo jeito. E aí a gente para e pensa, caramba, será que está todo mundo certo? Será que está todo mundo errado? Quem está mais próximo? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser fiel às Escrituras. Tá? E porque toda vez que eu não encontro nas Escrituras algo que vai suprir dentro de mim uma necessidade que eu estou enxergando, eu crio uma heresia. Todas as vezes que eu vejo algo que no meu entendimento, as escrituras não são suficientes, eu crio uma heresia para suprir uma debilidade do meu eu, do meu ego. Eu crio alguma coisa fora das escrituras para suprir isso. Isso, para mim, é o contexto mais claro do que é uma heresia, do que é algo que foge, que nega Cristo, que nega Deus, que adiciona coisas onde não tem, tá? Os escribas, olha só que interessante, os escribas também são interessantes. A gente aprende alguma coisa com eles, olha só. Eram homens letrados, então eles tinham conhecimento, eles eram pessoas inteligentíssimas. E não só isso, ocupavam posições de destaque na administração pública de Israel, como secretários do Estado, e eram encarregados de preparar e emitir decretos em nome do rei. Tinham cargos importantes no governo, eram os mestres do povo, especialmente no ensino da lei, sendo também escrivãos e escritores. No tempo de Cristo, exerciam a função de ensino, por isso eles são chamados também de doutores da lei, aceitos como autoridades na interpretação da lei mosaica. Pertenciam dentro da seita dos fariseus, eles estavam inseridos dentro, mas era uma classe à parte. Então, olha só que interessante. Os fariseus eram pessoas inteligentes, eram pessoas que tinham influência nos cargos políticos, eram pessoas que tinham influência na administração pública da nação de Israel, pessoas que eram bem vistas, entre aspas, né, pelo povo, porque eles eram extremamente intelectuais. E aí a gente parte, né, do pressuposto de que isso ainda é aplicável na igreja do dia de hoje. Muitas vezes a gente respeita as pessoas que sabem mais que a gente, que têm um conhecimento teórico maior do que o nosso, sem entender que essas pessoas, o conhecimento, ele só é válido quando ele me leva a servir as pessoas. O conhecimento só é válido quando eu pego o meu conhecimento e eu aplico ele na minha vida, quando ninguém está vendo. O conhecimento, eu falo isso porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, mas muitas vezes é necessário a gente parar e entender que Deus nos chama muito mais para sermos pessoas, muito mais para sermos pessoas piedosas, para pessoas que amem a Deus, do que para simplesmente adquirir um conhecimento para agregar ao nosso currículo. Deus espera que a gente possa entregar a Ele um culto agradável com a nossa vida, não simplesmente com a nossa mente, não simplesmente com o nosso conhecimento. O conhecimento tem que servir à causa de Deus. O conhecimento tem que fazer com que a gente se aproxime das coisas de Deus. O conhecimento tem que levar a gente para um lugar de humildade, onde a gente se sente para aprender. Eu sempre digo isso, antes de a gente querer se assentar para ensinar, se querer sentar para mostrar o que sabe, a gente tem que sentar e ouvir. A gente tem que sentar e aprender com as pessoas. E esses foram os erros dos escribas. Eles começaram a achar que a inteligência deles estava acima de qualquer coisa relacionada a uma espiritualidade agradável a Deus. Então eles começaram a se encher de informação, se encher de conhecimento e ser até mesmo ignorante com as pessoas que não tinham tanto conhecimento. Eu acho que até por isso que Jesus escolheu os seus apóstolos, pessoas simples, né, tirando Paulo, como eu já disse. Paulo, além de tudo, Paulo era fariseu, né? Paulo tinha um conhecimento vasto da palavra. Paulo estudava, né, como até a pastora citou, assim, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, era uma pessoa que buscava muito conhecimento, era uma pessoa extremamente inteligente, porém, Deus encontrou nele uma coisa, sinceridade. Deus encontrou nele uma coisa, piedade. É isso que Deus espera encontrar em nós. Não simplesmente um conhecimento teórico, não simplesmente informação, a gente tem que tomar cuidado com o conhecimento. Tá? Não se esqueça que o que pareceu bonito aos olhos de Eva foi comer a fruta do conhecimento do bem e do mal pela mentira que a serpente contou. Então, se a gente não tomar cuidado com o conhecimento, o que a gente faz? A gente vai fazer como esses movimentos. A gente vai começar a idolatrar o conhecimento, a informação, e não vai ver a aplicação dele na nossa vida.
né? A gente não pode ser ouvinte somente das Escrituras, a gente tem que ser praticante. E para ser praticante, eu tenho que pegar aquele conhecimento e transformar em aplicação. Como que eu posso servir melhor com isso que eu estou aprendendo? Como que eu posso me aproximar mais de Deus com isso que eu estou aprendendo? Qual que é o objetivo desse conhecimento? Então, junto com o conhecimento, precisa haver o temor de Deus. Junto com o conhecimento, precisa haver uma aplicação que seja piedosa, uma aplicação que edifique a igreja de Deus, não para ser, como você é inteligente, só para mostrar aquilo que você sabe. Entendeu? Então, nós estamos estudando, eu estou falando isso aqui exatamente numa escola, porque é importante a gente saber isso, que o conhecimento que a gente está adquirindo aqui não é para sair lá fora e debater com as pessoas, não é para sair lá fora e querer mostrar que você sabe, é para você humildemente servir as pessoas que ainda não têm tanta informação, para que elas cresçam no conhecimento e na graça. É para isso que serve o conhecimento, é para isso que serve o estudo, é para fazer com que a gente seja mais cauteloso no nosso comportamento, para fazer com que a gente tenha mais piedade daqueles que ainda não têm a informação, tá? Não é para exaltar o nosso ego, não é para fazer a gente se aparecer, tá bom, gente? Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Amém. O Tom falou que não muda nada nos tempos de hoje, né? Com relação à política, com os partidos. Com relação a gente vê tudo se repetindo. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu estou lendo um livro que foi escrito em 1537. Né? É um livro na época, poucos anos depois da Reforma Protestante. E ele era um padre, né, o Martin Bucer, e ele se converteu e adotou a Reforma. E ele começa a falar dos problemas da igreja, né, da igreja reformada. Aí eu estava lendo aquilo e eu falei, meu Deus, parece que esse livro foi escrito agora na época. Porque ele fala exatamente dos problemas das pessoas que não querem saber de Deus. É lógico, é um livro sobre pastoreado, né, um livro se chama Teologia Pastoral. Então, mas esse livro é maravilhoso porque ele consegue trazer ao mesmo tempo uma linguagem que instrui, de instrução, de ensinamento, e ao mesmo tempo numa linguagem simples, né? E eu achei muito interessante exatamente isso, porque são problemas que daquela época já existem, que não deixaram de existir hoje. Hoje a gente chama de outro nome. Né? Hoje a gente fala que é outra coisa, mas é o mesmo problema. Né? Ele fala das ovelhas que vêm para a igreja, mas que não querem buscar Deus. Ele fala daquelas que saem da igreja feridas, porque as pessoas não cuidaram dela direito. Então, assim, são coisas que estão se repetindo na história da igreja, que sempre se repetiram, na verdade, desde a época de Paulo, desde a igreja lá de Atos. São problemas que sempre vão existir, não são problemas novos. Né? Até ele fala sobre as questões eu achei interessante porque ele fala até do arrependimento e da confissão de pecados. Eu achei que a gente vai estudando na história, a gente vai vendo. Naquela época já se existia isso, só que a igreja foi perdendo isso com o tempo. Né? Eu tô falando de um livro de 1537. Ele já fala que as igrejas estavam deixando a prática da confissão de pecados e do arrependimento. Na hora que eu li aquilo, eu quase caí de costas. Falei, meu Deus, como que pode um livro de 1500 e pouco falar coisa que a gente está falando hoje, em 2022? Percebe? Então, assim, realmente, isso é algo que vai se repetindo, né? Infelizmente. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade aí, pode falar. A gente vai dar um tempo aqui. Pode falar aí. Tomar uma água. Uma palavra mais interessante também, toda vez, é a reflexão. Ela tem que sempre estar assim, na questão da reflexão mesmo. Porque quando você fala dos grupos, quer dizer, dos fariseus, eu não vou agora dos fariseus, esses grupos, e o que é mais interessante é que quando Jesus foi crucificado, esses grupos que não se falavam se uniram, de repente, né, contra o reino de Deus, assim vamos dizer, contra o reino de Deus. E a reflexão, ela é muito importante. A questão de parar, refletir mesmo, trazer essa análise, entendeu? É verdade, Tom. É verdade. A gente percebe que são coisas que estão se repetindo. E é o que você falou. Eles se juntaram contra Jesus na época, porque ele falou assim, cara, quem que é esse cara que está chegando agora? Falando um monte de coisa diferente, a gente está tentando preservar, que é a nossa cultura. A gente precisa de um libertador que seja um guerreiro, que vai lutar pela nossa liberdade, que vai lutar por Israel, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse cara tá falando pra gente sair da lei de Moisés, que era aquilo que a gente que nos fez preservar a nossa cultura até agora. Então, tipo assim, para eles, a postura de Jesus era uma postura
que contrariava o entendimento que eles tinham das Escrituras, porque Jesus é a completude das Escrituras, Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, assim, ele veio trazer a real interpretação, ele veio cumprir nele mesmo tudo aquilo que precisava ser cumprido, e isso, para ele, para esses movimentos, era algo, assim, extremamente inaceitável, algo que era péssimo, né? Porque eles estavam tocando em pontos que iam fazer com que eles perdessem, entre aspas, o controle de Israel, porque Jesus estava apontando para um lado extremamente oposto, ele estava apontando para uma religiosidade hipócrita, e Jesus estava apontando para uma religiosidade pura e santa, como diz no livro de Tiago. Então, esse atrito, esse conflito é quase inevitável, não teria como evitar, não, porque o objetivo de Cristo era exatamente fazer isso, era trazer à luz todas as trevas que esse povo vivia pelo próprio entendimento, pelo conhecimento, pelas mentiras que eles mesmos queriam acreditar, né? Porque a mentira é assim, você começa a falar ela, uma hora ela se torna verdade para você, entendeu? E era mais ou menos isso, eles falavam tanto da importância das tradições, da cultura, que uma hora aquilo tomou um peso na vida deles acima de cumprir realmente a vontade de Deus, né? Eu sempre tiro, por exemplo, Paulo como fariseu, porque Paulo era extremamente fiel ao movimento fariseu, né? A essa seita. Ele era extremamente fiel. Porém, quando ele teve um encontro com Cristo, a fidelidade que ele tinha não mudou. Ela só mudou de alvo. Antes ela tinha um alvo que era o quê? A cultura, cumprir a vontade deles, mas ele via, né, com certeza Deus viu dentro do coração dele a vontade realmente de servir a Deus. Eu acredito que esse foi o fundamental, né? Uma pessoa que estava ali naquele meio, mas que Deus tinha um plano para fazer na vida dele. Como que é o que acontece com a gente? Às vezes a gente estava em alguma seita, em alguma heresia, mas lá dentro de nós existia a vontade sincera de servir a Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor nos resgata, o Senhor nos tira de lá, tira a gente de várias seitas, porque, como eu volto a dizer mais uma vez, todas as seitas nascem da necessidade do homem de suprir com o seu próprio coração o que ele não consegue ser suprido pela sua falta de sabedoria das Escrituras. Então, assim, eu vi uma coisa que poxa, a Bíblia não diz sobre isso, eu precisava tanto suprir essa necessidade dentro do meu coração. Eu vou e crio, como várias seitas que existem, que eu não vou citar nomes, mas várias seitas que todas elas nasceram exatamente disso. Amém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Ontem eu e Tom, a gente, num podcast, a gente ouviu a seguinte frase, que eu acho que, não sei se você vai concordar, mas que a grande potestade é esse grupo político, é o poder político, né? Todos os poderes. Poder político. A grande potestade é o poder político, né? Sim, porque o poder político, ele bate diretamente contra tudo aquilo que a gente tenta viver. Se você for ver, as pessoas são manipuladas, elas brigam por causa de política. Então, esse poder político, ele está hoje, infelizmente, fazendo exatamente como Roma fez com o povo judeu. Está colocando pessoas que entendem do movimento deles para gerir toda uma nação com padrões totalmente opostos, só para ter a manipulação e o controle das pessoas. É isso que acontece. Então a política está exatamente nesse lugar. A política, se você for observar, ela quer tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Ela se tornou um grande ídolo dessa geração. Porque hoje eu vejo pessoas que eram amigas, pessoas que sentavam na mesma mesa, conversavam, tinham bons relacionamentos, perderem isso por causa de visões políticas, de divergências políticas. Então, hoje, um dos grandes ídolos, né, que existe hoje é a política. A gente tem que estar com bastante cuidado com isso, porque ela dá uma falsa sensação de segurança. Não, eu sigo essa visão política, porque essa visão política está de acordo com as Escrituras. Você tem que entender uma coisa, Jesus não era político. Jesus não veio para estabelecer, por mais que qualquer visão política tenha alguma coisa parecida com o Evangelho, ela não substitui o Evangelho, ela não substitui a palavra de Deus, ela não substitui nada disso. Então a gente tem que se apegar aonde? Única e exclusivamente na palavra de Deus, né? Eu sempre falo, eu não sou capitalista nem sou comunista, eu sou bíblico. Eu sigo o padrão que está no céu. E o padrão do céu é o quê? O padrão do céu é Cristo e Deus governando a minha vida perfeitamente. É isso que eu preciso. Entendeu? A gente está aqui inserido em um ambiente político, mas a política, vamos dizer assim, o princípio,
daquilo que governa a nossa vida não é terreno. A gente cita isso, né, no livro de Salmo. De onde vem o meu socorro? Vem do céu. Então, a minha visão de vida tem que ser de acordo com o evangelho, não com sistemas políticos, independente de qualquer que for, seja ele que me proporcione liberdade ou não. Claro, muito melhor é viver em um lugar onde eu tenho liberdade para falar, né, onde a gente vive aqui, mas acima de toda e qualquer coisa tem que estar o evangelho de Jesus. Amém, meus queridos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Irmão, tá um pouquinho baixo. Não tô ouvindo. Você tá falando alguma coisa, tô ouvindo só um ruidinho. Amém. Graça e paz. Isso eu entendi. Quer falar alguma coisa, irmão? Fica à vontade. Tô tendo um pequeno problema de áudio que eu não tô conseguindo ouvir, irmão, direito o que você tá falando. Me perdoa. Tá bem ruim, calma aí. Pastor Tô tentando Raul, ajeitar aqui, mas... acredito que o problema não é só seu, não, tá? Quase eu não te ouvi também, Thiago. Muito bom. Liga e fala pertinho do telefone. O áudio, Raul, tanto do Thiago, agora da pastora também deu um chiado bom aí. Mas eu acho que é deles mesmo. É sim, porque o seu tá ótimo, Stephanie. É deles lá mesmo. O meu chiou porque o pastor Raul estava mexendo ali. Fala de novo, Thiago. Não, eu peguei a aula, depois a gente fala. Raul, será que não era bom o Thiago usar fone? Quando a gente fazia os cultos online, sempre dava esse probleminha. Aí a pastora orientava ele colocar o fone e a gente escutava tudo que ele falava. Agora a gente não está conseguindo ouvir o pastor Raul mesmo. Acho que ele está mexendo, achando que é o dele. Não estou te ouvindo, pastor. Som.
Agora sim, aleluia. Gente, que luta. Calma aí, que agora vai dar certo. Material da escola. Tal coisa aqui. Ai, ai. A caixa estava funcionando bem até agora. Até a hora da aula a caixa estava funcionando já. Meu Deus. Ai. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha, fala no grupo. Agora tá perfeito. Perfeito. Minha caixa morreu. A gente vai ter que continuar agora sem ouvir vocês por enquanto. Tá bom? Eu vou dar continuidade aqui. Tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fala lá no grupo. Tá bom? Então a gente parou aqui na parte dos escribas. Não, irmão Tiago, não consegui te ouvir, me perdoa. Não consegui ouvir direito. Tá todo mundo ainda falando, não consegue falar. Eu tive um problema na minha caixa de som. Então, infelizmente, a gente vai ter que dar continuidade. Ó, quem falando que não está conseguindo falar, tenta mutar o microfone e depois desmutar, que acredito que resolva, tá bom? Se está todo mundo me ouvindo agora, eu vou dar continuidade, tá? Então, o próximo ponto que a gente vai falar aqui é da sinagoga. Eu sei que todo mundo já ouviu falar dessa palavra sinagoga, e a palavra sinagoga tem uma importância para nós, tá? A palavra sinagoga, que vem do grego, significa assembleia. Ela tem uma origem desconhecida, ninguém sabe quando foi que ela surgiu, por que ela surgiu, mas ela não está nem na lei de Moisés, nenhuma parte do Antigo Testamento fala sobre a criação de sinagogas. Tá? As sinagogas vieram, a gente vai ver aqui, ó, né, talvez tenha surgido durante o cativeiro, quando os exilados se reuniam para a leitura da lei e dos profetas. Depois do retorno, teriam sido estabelecidos também em Israel, mesmo depois de reconstruído o templo, a sinagoga já estava incorporada à vida do povo. Então eles mantiveram viva a esperança de Israel da vinda do Messias. E também serviam para preparar o caminho para a proclamação do Evangelho em outras nações. E foram um modelo para a administração e culto das igrejas primitivas. Então olha só que interessante. As sinagogas é o modelo mais próximo que a gente tem historicamente de como são as nossas igrejas hoje. Então olha só, da onde nasceu as sinagogas? Nasceu também de uma necessidade que eles tinham, uma necessidade de se relacionar com as pessoas, de ler as escrituras, de se reunirem e ouvir das coisas de Deus. Só que como naquela época o templo tinha sido destruído, acredito eu, né, pelo menos na época que começou, na época dos exílios, muitas vezes o templo foi destruído. Então, muitas não, foram 2 ou 3 vezes. O que eles faziam? Iam deixar de se reunir? Iam deixar de ter comunhão com Deus? Não. Então eles falavam, vamos criar uma assembleia. Nessas assembleias nós vamos ouvir e ler a palavra de Deus. Inclusive Jesus pregou nas sinagogas, Jesus lia as escrituras nas sinagogas. Ele ia para lá para compartilhar com os irmãos. A gente tem vários registros nas escrituras disso, dele indo até as sinagogas. Então, a igreja aqui mostra para a gente um reflexo do que é a igreja, do que precisa ser para nós a igreja. Um lugar onde a gente se reúne para falar das coisas de Deus, para crescer na graça e no conhecimento, que foi exatamente isso. Olha só, no tempo onde era proibido ir para lá, não tinha mais templo, o que eles iam fazer? Iam abandonar os caminhos do Senhor? Não, eles preservaram a comunhão. Então, nós temos aqui um exemplo já diferente dos outros movimentos, das outras seitas. Nós temos a sinagoga, que foi extremamente abençoado, foi uma ideia com certeza inspirada por Deus. Vamos criar sinagogas, vamos criar assembleias para a gente poder se reunir. É proibido ir para lá, talvez o templo não estivesse construído, estivesse destruído, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer as sinagogas, vamos nos reunir aqui para que a gente possa continuar falando das coisas de Deus. Então, esse é o modelo da igreja hoje. O mais próximo que nós temos naquela época era o modelo das sinagogas, que era onde eles se reuniam para manter, como diz aqui, ó, para manter viva a esperança de Israel na vinda do Messias, que era o que eles estavam aguardando. Apesar de não ter recebido o legítimo Messias, né, depois crerem em vários falsos Messias que vieram depois de Cristo, eles não receberam, mas nós temos aqui um exemplo
para nós que foi um exemplo positivo, que foi a construção aí das sinagogas, né? Pelo menos o modelo de como funciona. Nós temos também a tradição dos fariseus chamada de lei oral ou Mishnah. Foi colocada no papel como Talmud no final do 2º século da era cristã. Eu estava fazendo uma pesquisa esses tempos sobre o Talmud e parece que ele ainda não foi completamente traduzido para a nossa língua. Ele ainda não está 100% acessível. Ele está escrito ainda na língua original. Então ainda existe alguma dificuldade em ter acesso ao Talmud. Mas o Talmud... Muitos cristãos falam sobre o Talmud, e o Talmud nada mais é do que a tradição dos fariseus, que é chamada lei oral. Então o Talmud é isso, era as crenças dos fariseus, eles achavam, é como se fosse uma aplicação das escrituras, só que de acordo com a cultura deles, com as tradições deles. Então eles fizeram isso e registraram que é o Talmud. Tá? Esse conjunto de interpretações orais passou a se tornar mais importante do que a própria lei. Aí, ó, lembra? Então, na verdade, tudo nasceu nisso. Vamos criar aqui um código de conduta nosso. Vamos criar aqui umas regras próprias aqui, tá? E exatamente nisso ele acabou se tornando mais importante do que as escrituras para eles. Então encontramos Jesus referindo-se várias vezes a esta lei oral. Jesus faz alusão ao Talmud, ele fala sobre isso, principalmente no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito. Por quê? Os ensinos do Talmud, as lições dele eram feitas de modo oral. Então ele estava falando, você ouviu o que foi dito. E quando ele combate, quando diz, ouviste o que foi dito? Se alguém te fizer assim, vai lá e paga na mesma moeda. Vocês ouviram o que foi dito? Porém eu, todavia, vos digo, fazei dessa maneira. Então, assim, Jesus estava quebrando esses conceitos ensinados por meio do Talmud, por meio da lei oral, que era o modo como os fariseus trabalhavam para transmitir o conhecimento. Tá? Nós vemos esse registro em Mateus 5, 21, 27 e 31. Tá? Porém, ele sempre respeitou como lei de Deus a lei dada através de Moisés, colocando-a em contraposição clara à mera tradição judaica. Aqui nós vemos o quê? Apesar do Senhor, né, do ponto de vista deles, desses movimentos, Cristo ser contra as Escrituras, pelo contrário, Jesus sempre respeitou a lei de Deus e a lei dada através de Moisés. Muitas vezes ele fala, se vocês realmente fossem filhos de Deus, vocês não iriam me matar, porque as Escrituras testificam de mim. Então, não é que eles tinham zelo pelas Escrituras, talvez lá no início, mas depois o que eles queriam mesmo era a tradição, manter a tradição viva. Então, ali a gente vê que ele se perdeu. Amém? Então, colocando em contraposição a clara mera tradição judaica. Ele começou a colocar em contraposição a verdadeira, a lei de Deus, em contraposição a essa cultura farisaica. Tá bom? Então, o que a gente aprende na lição de hoje, né? Qual que é o principal fundamento? A gente já está encerrando a aula. Qual que é a lição? Qual que é o ponto crucial que a gente tem que guardar? A lição que a gente aprende. Israel tinha mergulhado em uma nova crise em relacionamento com Deus. Lembra que eu falei? A crise agora não era mais de idolatria a ídolos. Não. Era idolatria às tradições. Era hierarquia, era idolatria a conceitos humanos. Esse era o nível de idolatria deles agora. Depois dos dias dos últimos profetas, quando Jesus chega, o povo anda em trevas e na região da sombra da morte. Finalmente chega o sol nascente das alturas para dissipar toda a escuridão. Então, o povo estava envolto em trevas. O povo estava perdido. Perdido aonde? Em si próprio. É o que a gente vê hoje, irmãos. As pessoas estão perdidas em seus próprios conceitos, em suas próprias filosofias, em seu próprio modo de pensar. E o que a gente tem que fazer então, Raul? O que a gente pode fazer? Ser fiel às Escrituras e pregar a verdade. Essa é uma das maiores coisas que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, que é servir a Deus com sinceridade. Ao contrário deles, não adotando culturas humanas, não adotando tradicionalismo humano, práticas de regras e costumes, que isso vai fazer com que a gente se aparente a essas seitas, a essas heresias. A gente tem que viver o quê? As Escrituras. Né? Eu costumo dizer que aquilo que não ensina nas Escrituras, não existe a prática pelos apóstolos, não existe a necessidade da sua prática nos dias de hoje. Existe muita coisa que a gente insere na igreja que os próprios apóstolos não faziam. Eles mesmos disseram, se alguém vier ensinar um evangelho para vocês, que vai além da onde a gente ensinou, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Entendeu? Então a gente tem que estar atento com isso. Israel estava nisso aí, mas o Senhor, nosso Deus, enviou para a honra e para a glória do seu próprio nome, Jesus, que veio trazer a luz, veio trazer a libertação para esse povo.
Amém? Glória a Deus. Eu queria muito ouvir vocês. Eu queria muito mesmo ouvir vocês. Eu vou tentar mexer mais um pouco aqui. A gente já está encerrando. A Elisângela quer falar. Pode falar, Elisângela. Não sei se eu vou te ouvir, mas pode falar. Vou mexer na caixa de som aqui. Pode falar. Pastora, seu áudio não está saindo. É que eu só tinha ligado, eu não estava falando. Eu estava esperando ali. Som. Agora vocês estão me ouvindo? Tô. Aleluia. Amém. Bem, gente, eu não estou ouvindo ninguém. Eu sei que a pastora está falando aqui, eu não estou conseguindo ouvir. A minha caixa de som morreu. Aqui, coitadinha. Tem que orar aqui para Deus ressuscitar. Ela realmente já era. Não está saindo som nenhum. Vou tentar mexer aqui, mas não adianta. Paulo, querido, não se preocupa, já cumpriu o propósito. Que aula maravilhosa. De verdade. Eu estou ouvindo pelo celular da Ariane aqui. Me edificou muito, viu? Obrigada. E eu sei que o conteúdo da aula vai ficar no grupo, é isso? Isso, o conteúdo vai ficar no grupo, vai ficar salvo tanto o vídeo quanto o áudio. Ah, uma coisa, pastor, que eu vou falar aqui. Eu não consegui recuperar o acesso do nosso canal do YouTube, tá? Eu não consegui, eu conversei com a Michelle, pedi para ela falar com o Regis, né, para ver se conseguia. A aula vai ficar por enquanto aqui. Na verdade eu vi que tinham 2 canais na igreja, porém eu precisei apagar, porque como tinha 2, eu falei, eu não vou usar, então não tem necessidade de ficar aqui. Porém, agora a gente não sei o que fazer. Eu acho que eu tô pensando em postar no meu canal e depois a gente posta no da igreja quando tiver tudo certo. Perfeito. Ou então faz um novo canal para a igreja. Podemos fazer isso também. Aí no canal do Facebook. Tá bom. Tá bom? Amém. Fechou. Obrigada, querido. Que Deus te abençoe. Então, um lindo dia. Viu? Vamos Agora encerrar aqui. Jesus é bom. Então, para a gente ter um bom papo, né, que são as 3 perguntas que ficam aí para a gente discutindo durante o grupo. Se vocês quiserem conversar aqui agora, a aula já está encerrando, mas para a gente conversar durante a semana. São essas 3 aqui. Então, durante aquele tempo em que não houve profetas, Deus ficou em silêncio? Justifique a sua resposta. Como você responde aos questionamentos à credibilidade dos evangelhos? E 3, é possível estabelecer um paralelo entre as facções religiosas dos judeus no tempo de Cristo e as muitas divisões denominacionais encontradas hoje no cristianismo? Tá, então vão ficar essas 3 perguntas aqui, não vai dar tempo pra gente conversar muito agora, até mesmo porque o abençoado do meu som aqui parou de funcionar, não ia ficar conseguindo, ia ser ruim, ele tinha que ficar trazendo aqui o áudio para me ouvir, ia ficar bem ruim. A gente vai conversar então sobre essas questões no grupo, tá bom? Então, por último aqui, encerrando, o último slide é leve para casa. Então nós damos glórias a Deus, pois a luz do mundo veio brilhar. Cristo veio para desfazer a confusão e tornar as coisas claras. Um novo tempo vai surgir, um novo testamento de Deus para os homens. Amém, queridos? Eu não vou me estender muito, porque eu não vou conseguir ouvir o que vocês têm para dizer, infelizmente. Acredito que na próxima aula o som vai funcionar melhor. Espero que vocês tenham sido edificados, abençoados com a aula de hoje. Eu quero, para encerrar, eu quero orar junto com vocês. Amém? Onde você estiver, então, feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Pai. Amém? Glória a Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo de comunhão, por esse tempo onde nós aprendemos, onde nós podemos ouvir um pouquinho das tuas coisas, das coisas do Senhor. Nós pedimos a ti, Pai, visita cada mente, cada coração, todos aqueles que se propuseram a estar aqui ouvindo, aprendendo, em nome de Jesus, que o Senhor possa ampliar, Pai, todo o conhecimento, gerar dentro de nós, Senhor Deus, um verdadeiro zelo pelas Escrituras, um amor à palavra, que nós possamos aprender, Pai, sermos edificados sempre pelo teu Espírito Santo. Encontre, Pai, encontre dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para te ouvir. Tira todos os tampões do nosso ouvido, abre os nossos olhos, edifica a nossa fé, Pai, nos fortalece, nos ensina a viver para ti, Senhor Deus, de modo legítimo, de modo sincero e verdadeiro. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa se mover por meio da palavra em nossa vida, Pai, nos levar a sermos realmente zelosos, a encontrarmos, Pai, tudo aquilo que nós precisamos nas Escrituras. Que o nosso coração, Pai, que é uma fábrica de ídolos, Pai, seja curado, seja transformado, que nós possamos se sentir satisfeitos, Pai, na tua presença, se sentir satisfeitos, Pai, com aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós te agradecemos por toda a palavra que chegou até nós, por tudo aquilo que o Senhor fez para que fosse preservadas as Escrituras, para que nós pudéssemos aprender mais de ti. Nos abençoa durante a semana, que nós possamos conversar e aprender mais do Senhor todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos? Não esqueçam, antes de você sair daqui, não esqueça de ir lá no grupo, vai ter a lista de presença. Irmã, não tô te ouvindo, eu sei que a Elisângela tá falando, eu não tô ouvindo, tá bom? Eu não tô te ouvindo, porque minha caixa de som tá ruim. Mas assim, vai lá no grupo, aperta lá na lista de presença, fala presente, clica lá para registrar que você assistiu a aula. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. Eu vejo vocês na igreja mais tarde. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Amém. Até mais tarde. A todos, beijo.